Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 28 de abril de 2023. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi a boa notícia do juízo. O texto que serviu como base para o nosso estudo da semana, Apocalipse 14:7, que diz: dizendo com forte voz, temam a Deus e deem-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e ele vai julgar. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nessa semana tivemos a oportunidade de analisar aquilo que é a junção de Daniel e Apocalipse, quando o assunto é a questão do juízo. Não podemos entender a mensagem, ou as três mensagens angélicas, principalmente a noção de juízo, se não entendermos que o livro do Apocalipse foi escrito tendo como base as revelações que haviam sido dadas a Daniel, pelo menos 400 anos antes, talvez um pouquinho mais. Aquilo que nós entendemos aqui, baseado naquilo que estudamos durante essa semana, é de que existe um tempo específico para o juízo, como tivemos a oportunidade de perceber, principalmente a profecia dos 2.300 anos, dos quais 490 anos estiveram ou disseram respeito a Israel enquanto nação, se cumpriram de forma literal. A data do batismo do Messias, a data da sua morte. E é claro que quando pensamos no final desse período, que seria o período que marcaria o início do juízo, nós chegamos ao dia 22 de outubro de 1844. Não há como fugir dessa situação. É matemática aquilo que nós vemos dentro do contexto da profecia. Mas vimos também que a coisa mais importante dentro do contexto do juízo é entender que o Senhor Deus é um Deus de juízo, mas é um Deus também de misericórdia. Se não fosse pela misericórdia dele, nós não teríamos a possibilidade de ser justificados diante do juízo. Percebemos também, baseados em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, que o Senhor Deus, nesse processo de juízo, de julgamento, o Senhor Deus, ele trabalha através de Cristo Jesus para poder conseguir, como representante da família humana, para poder justificar aqueles que se entregam a ele, aqueles que assumem um comprometimento com ele. Pois bem, na lição de hoje, Ellen White traz, ou o autor selecionou um livro, ou um texto de Ellen White, do livro Testemunhos para a Igreja, no volume 5, nas páginas 404 e 405, que mencionam algumas fortes revelações sobre a condição do povo de Deus exatamente antes da vinda de Jesus. Por detrás dos bastidores do mundo espiritual, o inimigo estaria trabalhando para tentar impedir que a graça de Cristo alcançasse o seu povo. E é exatamente por conta disso que nós temos aqui a possibilidade de poder entender aqui alguns aspectos. Veja aqui esses 3 parágrafos que aparecem no nosso guia de estudos. O primeiro deles diz assim: sua única esperança, ou seja, daquele que é pecador, sabe que é pecador e que depende da graça de Cristo, sua única esperança está na misericórdia de Deus. Sua única defesa será a oração, como Josué pleiteou diante do anjo. Assim a igreja remanescente, com o coração quebrado e fervorosa fé, pleiteará perdão e livramento por meio de Jesus, o seu advogado. Está plenamente consciente da pecaminosidade da sua vida, vê sua fraqueza e indignidade, e ao olhar para si mesma fica a ponto de desesperar. O tentador está ao seu lado para a acusar, como esteve ao lado de Josué para lhe resistir. Aponta suas vestes imundas, seu caráter defeituoso, apresenta sua fraqueza e descaminho, seus pecados de ingratidão, sua dessemelhança com Cristo, a qual desonrou o seu Redentor. Você percebe que aqui Ellen White faz um paralelo entre a história de Josué e o anjo, que é mencionado lá em Zacarias, no capítulo 3, quando Josué está ministrando diante do Senhor e o diabo está ao seu lado direito junto ao altar, acusando-o diante de Deus, dizendo: o Senhor não pode abençoar esse camarada porque as suas vestes estão sujas, o seu turbante também está sujo. O turbante, ou era uma espécie de chapéu, vamos chamar assim, que ficava na cabeça do sumo sacerdote. Era realmente uma mitra, e nessa mitra estava escrito santidade ao Senhor. Representava a autoridade espiritual
que o Senhor Deus colocava diante do sacerdote. Como tanto o turbante como a roupa estavam sujas por causa dos pecados que ele havia cometido, o diabo agora se colocava ao lado para poder dizer: o Senhor não pode abençoá-lo. Entretanto, o próprio Cristo repreende o inimigo e diz: ele é um tição tirado do fogo, não tenha dúvida disso. Tição tirado do fogo é aquela imagem, não sei se você alguma vez já fez já fez algum tipo de fogo e teve que tirar de lá de dentro um pedaço de madeira. Quando você retira um pedaço de madeira de dentro ou do meio do fogo, você percebe nitidamente que em pouco tempo aquela madeira que estava pegando fogo, ela começa a apagar e vira uma madeira encarvoada. Para que serve aquilo? Para absolutamente nada, não tem nenhum valor. O que ele está dizendo é: o sumo sacerdote Josué realmente não tem nenhum valor intrínseco, mas o Senhor Deus dá ordem para que a sua roupa suja lhe seja tirada, para que um turbante limpo seja colocado na sua cabeça, ou seja, a autoridade espiritual ela vem através da graça de Deus que está sobre o ser humano. Mas o inimigo, o que ela não está dizendo é que a mesma coisa estará acontecendo com o povo de Deus que viverá antes da vinda de Jesus. Isso é para o nosso tempo. É o inimigo dizendo que nós não podemos receber a bênção de Deus porque nos falta autoridade espiritual, porque nossas vestes estão imundas por causa dos pecados e descaminhos que nós temos. Mas ela continua dizendo: Satanás possui um exato conhecimento dos pecados que ele o tentou a cometer e apresenta esses pecados como exageradamente graves, declarando: será que Deus vai banir a mim e aos meus anjos da sua santa presença e, contudo, recompensar os que são culpados dos mesmos pecados? Não podes, ó Deus, fazer isso com justiça. Teu trono não se achará fundamentado em justiça e juízo. A justiça requer que seja pronunciada sentença contra esse povo. Na verdade, aqui o que o texto está dizendo é que o inimigo agora vai usar uma base para poder tentar dizer a Deus que Deus não pode abençoar esse povo que é pecador. Ele vai dizer: olha, eu e meus anjos fomos expulsos da tua presença por causa do pecado. E agora eles são também orgulhosos, eles são presunçosos, eles buscam as coisas para si mesmos, são egoístas, avarentos e assim por diante. Como que o Senhor vai beneficiá-los ou vai perdoá-los? Isso não pode acontecer. Mas então vem o último parágrafo, que para mim é uma das coisas fantásticas. E o texto diz assim: embora os seguidores de Cristo tenham cometido pecado, não se entregaram ao domínio do mal. Abandonaram os pecados e buscaram ao Senhor com humildade e contrição. E o divino advogado pleiteia em seu favor. Isso é graça. O Senhor Deus não diz que o seu povo não é pecador, não. Ele sabe que eles são pecadores. E apesar de terem cometido pecados, eles não se entregaram ao domínio do mal. Eles cometeram pecado, pediram perdão a Deus, encontraram graça e favor diante do Senhor, e o Senhor Deus foi, de alguma forma, os fortificando para poderem continuar na fé. Nossa única salvaguarda nesse tempo em que estamos vivendo, em que o julgamento está acontecendo no santuário celestial, dependemos da graça de um Deus que é maravilhoso. Essa não é uma boa notícia? Eu quero orar a Deus pedindo a Ele para que possa de alguma forma fazer com que sejamos totalmente tomados pela graça de Cristo, para que a sua justiça nos cubra. Você não quer fazer o mesmo comigo? Mas antes de fazermos isso, eu gostaria de colocar diante do Senhor alguns pedidos da nossa comunidade de oração. Junte-se a mim. A irmã Lúcia Maria, ela diz o seguinte: bom dia a todos. Venho agradecer por uma bênção aqui. Deus me concedeu a volta do meu filho, que estava fora de casa e agora está de novo junto conosco. Está trabalhando, disse que vai terminar a faculdade, agora só falta voltar para os braços do Pai. Estou orando por todos os pedidos, mas me ajudem nesse dia. Orem pelo meu filho, para que a minha casa, eu e a minha casa, possamos servir ao Senhor. Vamos orar por isso sim, irmã Lúcia. A Daniela Duarte, ela diz assim: peço oração pelos meus filhos. São crianças, mas tem alguns momentos em que eu preciso de sabedoria da parte de Deus para poder cuidar deles com amor. Eles são saudáveis, graças a Deus, mas estão passando por uma fase de aprendizado, e eu também junto com eles. Eles são teimosos, birrentos, e eu preciso de sabedoria para saber lidar com eles.
Nós vamos estar orando por você sim, irmã Daniela, para que Deus possa te dar essa mesma bênção. Ela ainda vai pedir assim, eu estou muito feliz pela decisão de pregar o evangelho, e muito obrigado, pastor, porque o senhor tem feito a mesma coisa. Não desista, suas lições têm nos ajudado dia a dia. Muito obrigado, irmã Daniela, não vamos desistir não, orem por mim. Há aqui também um pedido feito pela Joselinda Santos. Ela diz, peço que orem pelos meus filhos, estão afastados dos caminhos do Senhor, e também pela minha saúde. Eu estou orando pelos pedidos aqui também. A Luísa Moraes, ela diz, eu estou orando, pastor, por todos os pedidos, e ao mesmo tempo peço que o Senhor Deus leia os pedidos do meu coração. Preciso de uma bênção. Vamos orar por isso sim, sem qualquer dúvida. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por tua palavra, porque nela descobrimos que apesar de sermos pecadores, podemos contar com a graça de Cristo Jesus. Sabemos que o juízo está acontecendo no céu. Ajuda-nos a permanecermos firmes pelo que é certo, para que a graça de Cristo nos cubra e não tenhamos o que temer, mesmo que sejamos acusados pelo inimigo diante do Senhor. Nos colocamos nas suas mãos pedindo que ouça também os pedidos que aqui fizemos e responda-os de acordo com a tua vontade. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?